Imagine que o estresse, a ansiedade e a raiva não são algo que simplesmente acontece com você, mas algo que você escolhe. Parece loucura, não é? Mas era exatamente isso que os estoicos acreditavam. Filósofos que, há 2000 anos, criaram um verdadeiro sistema operacional para a mente. Hoje, não vamos mergulhar em teorias chatas. Em vez disso, vamos construir a sua própria fortaleza da mente com a ajuda de rituais diários simples. Está pronto para descobrir como a sabedoria antiga pode tornar o seu dia a dia moderno muito mais calmo e produtivo? Para começar, quem são, afinal, esses estoicos? Eles não eram figuras sombrias em togas que suprimiam todas as emoções. Muito pelo contrário. O imperador Marco Aurélio, o dramaturgo Sêneca, o ex-escravo Epicteto, todos eles buscavam uma forma de viver uma vida significativa e feliz, apesar do caos ao redor. O grande segredo deles era simples. Não podemos controlar os eventos, mas sempre podemos controlar a nossa reação a eles. E nisso reside a nossa maior força. Então, que tal começarmos a estruturar o seu dia de uma forma mais estoica? O primeiro ritual pode parecer-lhe estranho, talvez até um pouco pessimista, mas acredite, o seu impacto é verdadeiramente notável. Chama-se ensaio matinal das dificuldades. Logo ao acordar, reserve apenas alguns minutos para percorrer mentalmente o dia que se avizinha e visualizar tudo o que pode correr mal. Pode parecer um bocado sombrio, concordo. Mas o objetivo aqui não é estragar-lhe o humor logo de manhã. O propósito é a preparação. Pense nisto como um treino mental antes de uma batalha. Imagine que um colega critique o seu projeto, ou que fique preso num engarrafamento enorme e chegue atrasado a uma reunião importante, ou que, no supermercado, o produto que procura simplesmente não esteja disponível. E agora, o ponto crucial. Não se trata apenas de imaginar estas dificuldades. É sobre ensaiar a sua reação calma e racional a elas. Ok, se me criticarem, vou ouvir com atenção e procurar o que há de construtivo na crítica. Se ficar preso no trânsito, aviso que me vou atrasar e aproveito esse tempo para ouvir um podcast. Desta forma, está a privar os imprevistos da sua principal arma, o efeito surpresa. Isto transforma o estresse potencial numa tarefa simples, para a qual já tem uma solução preparada. Assim, enfrenta o dia não com uma esperança ingênua, mas com uma serena confiança, para que essa preparação mental não se transforme numa sessão matinal de ansiedade. Os estoicos aplicavam de imediato um poderoso antídoto, o exercício da gratidão. Assim que tiver visualizado as possíveis dificuldades, mude de imediato o seu foco. Pare de pensar no que lhe falta ou no que pode correr mal. Em vez disso, concentre-se no que já tem e que, muitas vezes, toma como garantido. Reflita sobre 3 coisas simples: na cama quente de onde acabou de se levantar, na água limpa que sai da torneira, na chávena de café ou chá quente que está à sua espera na cozinha, na saúde que lhe permite levantar-se e mover-se, nas pessoas queridas que fazem parte da sua vida. E não se trata de nenhuma prática esotérica. É um exercício consciente de mudança de foco. Por natureza, o nosso cérebro procura problemas e ameaças. Ao praticar a gratidão, você ensina-o a notar o que há de bom. Isso diminui o seu nível basal de ansiedade e cria um alicerce de serenidade para todo o dia que se avizinha. Você começa o dia não com a sensação de carência, mas com a de abundância. Ótimo! Agora que sua mente está tranquila e com uma energia positiva, é hora de definir a intenção para o dia. Para a maioria de nós, o dia começa com uma lista de afazeres: ligar, escrever, comprar, terminar o relatório. Mas os estoicos propõem uma abordagem diferente. Antes de mergulhar na correria, identifique o seu propósito maior para o dia. E é aqui que reside a principal diferença. Para um estoico, o propósito principal não é um resultado externo, que nem sempre depende de você. O propósito maior é viver este dia de forma virtuosa, ou seja,
Agir de acordo com as 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Isso não significa que você deva abandonar seus planos. Significa que, acima de todas as suas tarefas, surge um único e principal objetivo: ser uma boa pessoa. Por exemplo, seu objetivo para hoje não é concluir um relatório tedioso, mas sim aplicar diligência e integridade na elaboração do relatório. Sua meta não é vencer uma discussão, mas defender sua posição com coragem, mas com justiça, e ouvir o outro. Percebe a diferença? Você desloca o foco do resultado para a qualidade das suas ações. Isso proporciona uma liberdade incrível. A ferramenta-chave para isso, talvez a ideia mais importante de todo o estoicismo, é a dicotomia do controle. Parece complexo, mas na realidade é um filtro simples para a sua mente. Constantemente, em qualquer situação, faça a si mesmo uma única pergunta: isto está sob o meu controle? Se a resposta for sim, haja. Invista toda a sua energia. Faça tudo o que for possível. As suas opiniões, as suas ações, as suas decisões, os seus esforços, esta é a sua área de responsabilidade. Aqui, você é o senhor da situação. Mas se a resposta for não, aceite. O comportamento de outras pessoas, o clima, o trânsito, a economia global, tudo isso está fora do seu controle. Tentar mudar isso é o mesmo que gritar com a chuva para que ela pare. É um desperdício inútil de energia e de paz de espírito. Um estoico não gasta energia em batalhas que não podem ser vencidas. Ele simplesmente pega um guarda-chuva. Esta simples pergunta é o guardião principal às portas da sua fortaleza mental. Ela decide o que é digno da sua atenção e das suas emoções, e o que deve ser simplesmente aceito como um dado e deixado ir. Isso nos ajuda a desviar o foco do que mais tememos: o resultado. Não podemos garantir a vitória numa competição, o sucesso numa entrevista de emprego, ou sequer que o nosso jantar não vai queimar. O resultado sempre dependerá de inúmeros fatores externos. Mas o que podemos garantir com 100% de certeza? Nosso esforço, nossa preparação, nossa concentração. É por essa razão que os estoicos nos convidam a nos apaixonar pelo processo. Imagine um arqueiro que se prepara para disparar a flecha. Se ele pensar apenas em acertar o centro do alvo, as mãos dele começarão a tremer de ansiedade. O resultado o paralisa. Mas se ele se concentrar no processo, na respiração correta, na tensão suave da corda, na postura firme, ou seja, em tudo o que está sob seu total controle, suas chances de sucesso aumentam exponencialmente. E o mais importante, mesmo que ele erre o alvo, ele saberá que fez tudo o que estava ao seu alcance. A sua autoestima não será abalada. Para um estoico, isso basta. A sua tarefa não é vencer o jogo, mas sim jogar a sua melhor partida. E nisso, você jamais poderá perder. Mas o que fazer quando as emoções, inevitavelmente, começam a nos dominar? Quando um problema trivial se agiganta, transformando-se numa catástrofe de proporções cósmicas? Nesses momentos, os estoicos utilizavam uma poderosa técnica de visualização, que podemos chamar de vista de pássaro, ou até mesmo de olhar do espaço. Feche os olhos por um minuto. Imagine-se exatamente onde você se encontra agora. E agora, mentalmente, comece a subir. Você vê sua casa, sua rua, sua cidade. Suba ainda mais. Você vê seu país, os continentes, os oceanos. E, de repente, você está olhando para o nosso planeta, uma pequena esfera azul e branca, navegando na imensidão escura e infinita do espaço. Agora, dessa altitude, tente repensar o seu problema. Aquela fechada no trânsito, ou o comentário ácido que você leu na internet. Diante da vastidão do universo e de bilhões de anos de história, o quão importante essa questão realmente é. Esta técnica não desvaloriza os seus sentimentos. Ela apenas os coloca na devida perspectiva. Ela ajuda a discernir entre as verdadeiras aflições e os pequenos aborrecimentos, e nos lembra o quão insignificantes
São as nossas preocupações diárias na vasta escala da eternidade. Essa mesma abordagem é incrivelmente útil ao lidar com pessoas difíceis. Quando alguém age de forma rude, injusta ou simplesmente irritante, nossa primeira reação é a raiva e a mágoa. Nós levamos para o lado pessoal. Mas o estoico, nesse momento, novamente se eleva e lembra-se de uma verdade simples. As pessoas não agem mal por serem más. Elas agem assim por ignorância, por uma compreensão equivocada do que é bom e do que é ruim para elas. A pessoa que grita com você está, na verdade, profundamente infeliz e não sabe lidar com suas próprias emoções. Aquele que tenta te enganar realmente acredita que o dinheiro trará felicidade e não percebe que está destruindo a própria alma. Quando você observa a situação dessa perspectiva, a raiva naturalmente dá lugar à compaixão, ou, no mínimo, à indulgência. Você deixa de ser vítima do mau comportamento alheio. Você se torna um observador que vê não um vilão, mas uma pessoa perdida. Isso não significa que você deve permitir que te maltratem, mas significa que você pode proteger suas fronteiras sem absorver o veneno alheio. Ao longo do dia, especialmente em momentos de caos e correria, é fácil nos perdermos em pensamentos do passado e do futuro. Mentalmente, remoemos erros de ontem ou nos preocupamos com os planos de amanhã, ignorando completamente o único momento que realmente possuímos, o presente. Os estoicos chamavam a este estado de dispersão mental, a principal fonte de sofrimento. O antídoto para isso é a prática da atenção plena, ou prosoche em grego. Não se trata de uma meditação complicada. É um esforço simples, mas deliberado, para trazer a sua atenção de volta para o que está a fazer agora mesmo. Quando beber chá, apenas beba chá. Sinta o seu calor, o seu aroma, o seu sabor. Não verifique o seu celular, nem pense no trabalho. Quando caminhar pela rua, olhe à sua volta. Sinta o vento no seu rosto. Ouça os sons da cidade. Esteja aqui e agora. Este exercício traz você de volta à realidade. Ele diminui o nível de ansiedade latente, que sempre reside em lamentos do passado ou em medos do futuro. A atenção plena é uma âncora que o mantém na calma baía do momento presente. Por mais que nos esforcemos, a vida, inevitavelmente, nos apresentará desafios. Algo se estraga, planos falham, pessoas nos decepcionam. Nossa reação comum é de frustração, raiva e um sentimento de injustiça. Perguntamos: por que isso aconteceu comigo? Não deveria ser assim. Os estoicos, porém, encaravam isso de uma forma completamente diferente. O lema deles, que Marco Aurélio tanto prezava, era: o obstáculo é o caminho. O que isso significa? Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer impedimento no seu caminho não é um mero incômodo. É uma oportunidade. É um campo de treino para as suas virtudes. O elevador quebrou? Ótimo. É uma chance de exercitar o corpo e subir as escadas. Um colega não cumpriu os prazos? Perfeito. É uma oportunidade para praticar a paciência e encontrar uma solução criativa para o problema. Um estoico não apenas aceita as dificuldades, ele as acolhe, porque ele sabe que é na superação dos obstáculos que o caráter se forja. Assim como o fogo fortalece o aço, as adversidades da vida tornam o nosso espírito mais forte. Ao mudar a sua atitude perante um problema, de um "oh não" para um "interessante, o que posso aprender com isto?", você transforma qualquer crise num ponto de crescimento. Agora, outro exercício que, à primeira vista, pode parecer sombrio, mas que na verdade é uma poderosíssima fonte de alegria e valor. É a visualização negativa. Ao contrário do ensaio matinal, onde nos preparamos para pequenos aborrecimentos, aqui, por um instante, imaginamos a perda de algo realmente importante. Dedique apenas 1 minuto a isso. Sente-se em silêncio e visualize-se sem aquilo que mais valoriza. Pode ser o seu emprego, pode ser a sua saúde, pode ser alguém que ama. Não precisa mergulhar nisso por muito tempo, nem se torturar.
O objetivo é apenas sentir, por um segundo, como a sua vida se tornaria vazia sem isso. E então, volte à realidade. Sinta um imenso alívio e gratidão por tudo isso ainda estar consigo. O emprego está lá, a saúde está presente, as pessoas amadas estão ao seu lado. Este exercício é como um gole de água fresca num dia quente. Ele quebra o véu do hábito e nos faz valorizar de verdade o que temos, agora mesmo. Paramos de tomar os presentes da vida como garantidos e começamos a ver neles um verdadeiro milagre. Para manter a mente afiada, os estoicos consideravam essencial um diálogo diário com as grandes mentes do passado. Claro, não tinham YouTube nem podcasts, mas tinham os livros. Reserve apenas 15 a 20 minutos por dia para a leitura dos sábios. E aqui, não é a quantidade que importa. É melhor ler uma única página de Meditações de Marco Aurélio e refletir profundamente sobre ela, do que devorar um capítulo inteiro sem compreender nada. Estas obras não são meros textos. São conversas diretas com pessoas que enfrentaram os mesmos desafios que você. O imperador que lutava contra a raiva e o cansaço do poder. O exilado que aprendeu a encontrar liberdade mesmo no cativeiro. O antigo escravo que explicava que a verdadeira liberdade reside dentro de nós. Ler os estoicos é como fazer uma calibração diária da sua bússola interna. Os seus pensamentos ajudam a filtrar a agitação, a recordar os valores essenciais e oferecem estratégias prontas para enfrentar os desafios da vida. É o seu conselho de sábios pessoal, disponível a qualquer momento em que precisar de uma orientação sábia. Os estoicos compreendiam perfeitamente a conexão inseparável entre mente e corpo. Frequentemente, usavam a metáfora de que o corpo é o instrumento da alma, ou até mesmo seu templo. E se esse instrumento estiver desafinado, ou o templo negligenciado, o espírito não consegue manifestar todo o seu potencial. Por isso, a atenção ao corpo era para eles não uma questão estética, mas uma parte intrínseca da prática filosófica. Você não precisa se tornar um atleta olímpico. Trata-se de atividade física regular e moderada. Uma caminhada, uma corrida leve, exercícios simples em casa, qualquer coisa que faça seu corpo se movimentar e se manter em forma. Sêneca, por exemplo, praticava regularmente corrida e exercícios simples com hálteres. A atividade física não só melhora a saúde, ela também purifica a mente, alivia o estresse e, o que era crucial para os estoicos, fortalece a vontade e a disciplina. Quando a preguiça de ir correr bate, mas você vai mesmo assim, você conquista uma pequena vitória sobre suas próprias fraquezas. Cada vitória como essa torna sua fortaleza da mente um tijolo mais forte. O próximo ritual aborda algo que fazemos constantemente, mas ao qual dedicamos pouca atenção: a nossa fala. Os estoicos nos exortavam à concisão e à atenção plena no uso das palavras. O princípio deles pode ser resumido em: fale menos, mas com substância. Ou, como aconselhava Epicteto, passe mais tempo em silêncio, ou diga apenas o essencial, e de forma concisa. Isso não significa que você precise se transformar num indivíduo taciturno e distante. Pelo contrário, significa que você deve valorizar suas palavras e sua energia. Evite conversas fúteis, fofocas, reclamações e discussões sem sentido. Antes de dizer algo, pergunte a si mesmo: isso trará algum benefício para mim ou para o meu interlocutor? Tornará o mundo, mesmo que minimamente, um lugar melhor? Cada palavra deve ter peso. Quando você para de poluir o ambiente com ruído verbal, você, em primeiro lugar, preserva sua energia mental. E, em segundo lugar, suas palavras adquirem maior relevância para quem o ouve. As pessoas passam a lhe dar ouvidos, porque sabem, se você fala, é porque realmente tem algo importante a dizer. Sua fala deixa de ser apenas som e se transforma em um instrumento de sabedoria e influência. Para fortalecer o espírito e aprender a valorizar o conforto, os estoicos praticavam o que chamamos de desconfortos voluntários.
Trata-se de uma renúncia consciente e temporária às comodidades habituais. O propósito desse exercício não é o autoflagelo, mas sim o treinamento da resiliência diante das adversidades da vida. Mas, o que isso pode significar na prática? Tome um banho frio em vez de quente. Caminhe algumas quadras em vez de usar o transporte público. Experimente passar um dia alimentando-se apenas com o essencial, como pão e água. Deixe o celular propositalmente em casa ao sair para uma caminhada. Ao praticar isso, você se fará uma pergunta: era isso que eu tanto temia? E descobrirá que é capaz de suportar muito mais do que imaginava. Essas pequenas provações o tornarão menos dependente do conforto. Você perceberá que sua felicidade não está atrelada à água quente ou a uma refeição saborosa. Isso temperará seu caráter e o preparará para as verdadeiras adversidades da vida. Quando elas surgirem, você as enfrentará não como um novato mimado, mas como um veterano endurecido. E agora, talvez o ritual estoico mais conhecido, mas também o mais mal interpretado. Refiro-me ao lembrete da mortalidade, ou memento mori, expressão latina que se traduz como lembra-te que vais morrer. E mais uma vez, o propósito não é cair em depressão ou adotar um estilo de vida sombrio. O objetivo é precisamente o oposto: aprender a viver plenamente. A consciência de que o nosso tempo é limitado funciona como um filtro poderosíssimo para tudo o que fazemos. Quando se lembra da morte, deixa de adiar a vida. Já não desperdiça tempo com discussões sem sentido, mágoas sem fundamento e atividades que não lhe trazem nem alegria, nem utilidade. Pergunte a si mesmo: se este fosse o último dia da minha vida, eu faria o que planeei para hoje? Essa pergunta elimina instantaneamente tudo o que é irrelevante. Ela faz com que valorizemos cada momento, que digamos as palavras importantes aos nossos entes queridos agora, e não um dia destes. Memento mori não é sobre o medo da morte. É sobre a paixão pela vida. É um lembrete de que cada dia é um presente precioso que não podemos desperdiçar. À noite, quando a agitação diária se acalma, chega o momento para um ritual essencial: a revisão noturna do dia. Mas isso não é meramente uma enumeração dos acontecimentos do dia. Os estoicos transformaram este hábito numa poderosa ferramenta de autoanálise, mantendo algo parecido com um diário filosófico. Não é preciso escrever longos ensaios. Basta encontrar um lugar tranquilo e responder honestamente a 3 perguntas simples, as mesmas que Sêneca se fazia todas as noites. A primeira pergunta é: o que fiz de mal hoje? Aqui, analisa os seus erros. Onde se deixou levar pela raiva? Onde demonstrou covardia ou preguiça? O objetivo não é a autoflagelação, mas sim identificar os seus pontos fracos e compreender no que precisa trabalhar no dia seguinte. A segunda pergunta é: o que fiz de bom hoje? Aqui, reconhece as suas vitórias. Onde conseguiu demonstrar paciência? Onde agiu com justiça ou ajudou alguém? Isso ajuda a consolidar o comportamento virtuoso e a visualizar o seu progresso. E a terceira pergunta: o que deixei de fazer? Que oportunidades para praticar a virtude não aproveitei? Onde poderia ter agido de forma diferente ou melhor? Esta reflexão ajuda a aguçar a sua atenção e a tornar-se mais consciente no futuro. Esta simples análise em 3 etapas funciona como o seu treinador pessoal no caminho do autodesenvolvimento. É fundamental compreender quais critérios um estoico utiliza para avaliar o dia que passou. Ao fazer um balanço, a pessoa moderna frequentemente se questiona: atingi meus objetivos? Ganhei dinheiro suficiente? Fui bem visto pelos outros? Todas essas perguntas se concentram em fatores externos que, como sabemos, nem sempre estão sob nosso controle. No entanto, a análise estoica do dia passa por um filtro completamente diferente: o filtro das 4 virtudes cardeais. Os questionamentos que você faz a si mesmo adquirem outro tom. Fui sábio em minhas decisões hoje?
Agir com justiça em relação a mim e aos outros. Demonstrei coragem diante de dificuldades ou do medo. Fui moderado em meus desejos e reações. Essa abordagem transforma completamente o sistema de valores. O sucesso do dia não é medido por conquistas externas, mas pela qualidade do seu estado interior e das suas ações. Mesmo que o dia inteiro tenha corrido mal, mas você conseguiu manter a calma, demonstrar empatia e agir com honestidade, sob a ótica estoica, foi um dia absolutamente bem-sucedido. Você transfere sua autoavaliação para a área que controla por completo. Antes de ir dormir, é fundamental limpar a mente de todo o lixo mental acumulado ao longo do dia. E a principal parte desse lixo são as mágoas. Alguém te magoou, frustrou suas expectativas, agiu de forma injusta. Apegar-se a essas mágoas é como beber veneno na esperança de que outra pessoa seja envenenada. O único prejudicado é você mesmo. Por isso, antes de dormir, pratique o desapego consciente das mágoas. Lembre-se da pessoa que lhe causou sentimentos negativos. E lembre-se, como ensinava Marco Aurélio, que essa pessoa agiu assim por ignorância e não por maldade. Entenda que a atitude dela é problema dela e a sua reação a ela é problema seu. E depois, o que é igualmente importante, perdoe a si mesmo pelos erros que cometeu hoje. Você não é perfeito, e tudo bem. A autocrítica é útil para a análise, mas a autoflagelação é destrutiva. Reconheça seus erros, aprenda com eles e os deixe ir. Seu objetivo é deitar-se com a alma tranquila e a mente limpa, pronta para um novo dia, e não remoer as preocupações de ontem. O último passo antes que a sua mente mergulhe no merecido descanso é uma preparação breve e flexível para o dia seguinte. Atenção! Não estou a falar de um planeamento rígido. Os estoicos sabiam que a vida é imprevisível e que agarrar-se a um plano inflexível é um convite à frustração. Em vez disso, apenas esboce as linhas gerais. Identifique uma ou duas das tarefas mais importantes que gostaria de realizar, mas faça-o com a chamada cláusula de reserva. Formule os seus planos, por exemplo, assim: amanhã tenciono terminar o relatório se nada me impedir, ou vou ao ginásio se as circunstâncias o permitirem. Esta cláusula não é uma manifestação de fatalismo, é uma ferramenta prática que o prepara antecipadamente para possíveis desvios ou interrupções. Se algo não correr como esperado, não se sentirá frustrado, porque desde o início já contemplava essa possibilidade. Mantém a intenção de agir, mas desapega-se do resultado específico. Isso permite-lhe ser determinado, mas ao mesmo tempo flexível e imperturbável, independentemente do que o novo dia trouxer. E agora, o último ritual. Enquanto já estiver na cama, pronto para adormecer, dedique 1 minuto a mais uma viagem mental. É uma reflexão sobre o cosmos e o seu lugar nele. Relembre a imagem que visualizamos de manhã, a vista da Terra do espaço. Pense na infinitude do tempo, aquele que existiu antes de você e o que virá depois. Pense nos bilhões de estrelas e galáxias. Sinta-se como uma parte minúscula, mas intrínseca, desta imensa e ordenada estrutura que os estoicos chamavam de cosmos ou logos. Este exercício é incrivelmente relaxante. Ele coloca suas ansiedades, medos e ambições pessoais numa perspectiva mais justa e humilde. Você percebe que é parte de algo muito maior do que suas preocupações cotidianas. Isso proporciona uma sensação maravilhosa de pertencimento, serenidade e confiança no universo. Você adormece não com a cabeça cheia de problemas, mas com uma sensação de harmonia e ordem, pronto para aceitar tudo o que o amanhã lhe reserva. À primeira vista, pode parecer que todas essas regras são feitas para robôs perfeitos, sem emoções. Mas aqui está o ponto crucial, a grande reviravolta. Um dos maiores estoicos de todos os tempos, Sêneca, foi um dos homens mais ricos de Roma. Ele foi conselheiro do cruel imperador Nero, sobreviveu ao exílio numa ilha deserta e, ironicamente,
Foi condenado à morte pelo seu próprio pupilo, Nero. E como ele enfrentou a morte? Quando os soldados chegaram, ele não entrou em pânico. Confortou calmamente a sua família, filosofou com os amigos sobre a imortalidade da alma e tirou a própria vida com dignidade, conforme a ordem ditava. O estoicismo não é uma teoria para ser guardada em bibliotecas. É uma filosofia forjada no fogo da vida real, da traição e do perigo mortal. Ela não promete eliminar a dor, mas oferece as ferramentas para enfrentá-la de cabeça erguida. Em suma, construir uma fortaleza da mente não é uma ação pontual, mas uma prática diária e contínua. Cada um desses pequenos rituais é um tijolo na construção da sua cidadela interna, uma fortaleza que o protegerá das tempestades da vida. Não se trata de suprimir as emoções, mas sim de compreendê-las e direcioná-las da forma correta. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se estas ideias lhe pareceram úteis, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, a minha pergunta para você: quais rituais ou hábitos te ajudam a manter a calma e a clareza mental ao longo do dia? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Vamos aprender uns com os outros.